Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, e a palavra de Deus nos diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso amado Pai, estamos diante do Senhor neste último domingo para prestarmos um culto e para ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que nesse momento toda a nossa atenção, todos os nossos pensamentos e sentimentos possam estar voltados para a Tua palavra e que a nossa vida esteja aberta ao agir do Espírito Santo, que não apenas nos explica a palavra de Deus, mas também nos capacita a aplicá-la em nosso dia a dia. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento, que realmente o Senhor fale com cada um de nós, pois nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos prestes a romper mais um ano e 2016 nos traz novas expectativas. E o fato é que sempre o novo nos gera medo, pois tudo aquilo que nós não conhecemos, tudo aquilo que é desconhecido, nos dá medo. Talvez você aqui nessa noite esteja com medo de viver, ou talvez você esteja com medo de morrer. Talvez alguns de
nós aqui nessa noite estão com medo de passarem pela solidão, mas também é verdade que muitas pessoas têm medo de multidão. Outros talvez estejam com medo porque irão se casar. Outros talvez estejam com medo porque terão de ficar mais um ano solteiros. Alguns estão com medo de fracassar, enquanto outros também têm medo de prosperar. Muitos talvez estejam com medo do passado e com certeza muitos estão com medo do futuro. Alguns de nós aqui estão com medo de que as coisas mudem. Nós não gostaríamos que as coisas mudassem. E por isso muitos têm medo de que as coisas mudem. Por outro lado, existem muitas pessoas que têm medo que as coisas de fato não mudem na sua vida, não mudem na sua família, não mudem na sua vida profissional, não mudem no seu relacionamento conjugal, não mudem no que diz respeito à sua estabilidade financeira. Nunca se falou tanto em falta de esperança, e nunca as projeções e tendências para o próximo ano foram tão pessimistas como tem sido nesses últimos dias, nesses últimos meses. E o medo é mais do que um sentimento. O medo é capaz de transtornar a nossa alma, o nosso rosto. O medo faz com que o nosso coração acelere, mas também faz com que um frio suba pela nossa espinha. O medo nos paralisa, o medo nos faz tremer, nos faz gaguejar. O medo nos transforma em pessoas totalmente inseguras, incrédulas e desmotivadas. Talvez seja por isso que uma das ordens que a palavra de Deus mais nos repete é justamente este mandamento: não tenham medo, não temais. Nós vemos essa ordem sendo repetida lá no livro de Gênesis e até o final de toda a Bíblia, no livro de Apocalipse. Nós sempre ouvimos da palavra de Deus, dos seus anjos e dos homens e mulheres de Deus, a seguinte ordem: não tenham medo. Isso porque Deus sabe que todos nós temos que lutar contra esse sentimento. No texto que nós acabamos de ler, de Josué, capítulo 1, de 1 a 9, nós vemos pelo menos essa ordem sendo repetida 3 vezes. No versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. Versículo 6, Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Versículo 7, Deus diz: somente seja forte e muito corajoso. Versículo 9, Deus mais uma vez diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué tinha inúmeras razões para sentir medo. O início da narrativa nos fala que Moisés, o grande líder do povo de Deus, o grande libertador, havia morrido. Pelo menos durante os últimos 40 anos, Moisés serviu a Deus com total devoção, dedicação e muita coragem, não somente para enfrentar Faraó e todo o Egito, não somente de crer que Deus poderia através dele operar milagres e maravilhas, mas também Deus tinha usado Moisés para conduzir aquele grande povo através do deserto. Muitos falam de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão. O fato é que era uma grande responsabilidade, era um grande povo. Substituir Moisés não era uma tarefa simples e fácil. Ele estava à sombra da figura de Moisés. Quando Deus fala com Josué, ele se refere a Moisés como o meu servo. Mais de uma vez, ele diz: o meu servo Moisés está morto. Tenha cuidado em obedecer tudo aquilo que o meu servo Moisés lhe ordenou. Josué, com certeza, estava com o seu coração apertado. Estava assim travando uma guerra, um conflito em seu coração. Era uma grande responsabilidade substituir Moisés como líder da nação, como aquele que conduziria o povo de Deus para tomar posse da terra prometida. Ele sabia exatamente o que lhe aguardava em relação à responsabilidade de liderar aquele povo muito numeroso, que por muitas e muitas vezes se mostrava rebelde, obstinado e com o coração cheio de murmuração. Josué também sabia aquilo que lhe aguardava, porque o primeiro grande desafio era fazer com que aquele povo atravessasse o rio Jordão. Josué também sabia que não seria uma tarefa simples e fácil liderar em batalha o povo de Israel, para que eles conquistassem todo o território que Deus lhes tinha dado como herança. Deus havia feito a promessa, mas a responsabilidade do povo era tomar posse dessa promessa, era conquistar, era guerrear, era combater, era expulsar aqueles povos inimigos. E na terra de Canaã nós encontramos pelo menos 7 grandes nações que já estavam estabelecidas, que já tinham as suas fortificações, que já estavam acostumados
com a batalha. Josué, como eu disse, tinha inúmeras razões para sentir medo. E você? Como você vislumbra o próximo ano? Quais são os desafios que estão diante de você? Talvez o seu grande desafio, a sua grande batalha vai ser travada dentro do seu lar. Quem sabe é a dificuldade no relacionamento marido-esposa, esposa-marido. Talvez o seu grande desafio é lidar com um filho, uma filha rebelde, de dura cerviz. Quem sabe o seu grande desafio é manter equilibradas as suas contas no próximo ano. Talvez o seu grande desafio no próximo ano é conseguir um emprego em meio a um cenário totalmente adverso. Talvez o seu desafio é manter-se empregado na empresa, ainda que isso gere algumas frustrações, ainda que isso gere algumas insatisfações na sua vida. Talvez o seu grande desafio no próximo ano diz respeito à sua espiritualidade. E talvez durante 2015 você veio se arrastando. Quem sabe você ligou o piloto automático. Talvez a sua vida espiritual se resumiu a simplesmente o cumprimento de uma agenda religiosa. E você sabe que isso está errado, e você sabe o quão distante você está de Deus e de um relacionamento pleno e profundo com Ele. Quem sabe o seu grande desafio é realmente se sentir totalmente satisfeito em Deus e não nas coisas que Ele é capaz de lhe dar, de lhe oferecer. Quem sabe o seu grande desafio para 2016 é justamente lidar com uma doença, talvez uma doença crônica, talvez uma doença onde não existe, humanamente falando, alternativas ou tratamentos. Talvez a sua doença seja na alma, nas suas emoções. Talvez você terá que travar um grande conflito contra a depressão, contra a ansiedade. Talvez o seu grande desafio no próximo ano vai ser lutar de uma maneira feroz contra um pecado escravizador, um pecado oculto, aquilo que te separa de Deus. Quem sabe o seu grande desafio vai ser lutar contra a murmuração, contra a insatisfação, contra a sua insensibilidade. Quem sabe o seu grande desafio vai ser servir ao próximo com dedicação, com resolução. Todos nós temos diante de nós inúmeros desafios. E a palavra de Deus nos mostra que com Josué não foi nem um pouco diferente. E os desafios que Josué tinha diante de si não são desafios diferentes daqueles que eu e você também temos diante de nós
durante esse próximo ano. E por isso eu acho muito propício que nesse último domingo de 2015 nós possamos olhar para a palavra de Deus e sairmos daqui revestidos de um espírito de coragem, de determinação, um espírito de confiança no Senhor, mesmo que tudo pareça ser escuro e tenebroso. É em Deus que nós devemos depositar a nossa confiança. É nele que nós precisamos renovar as nossas forças. E o melhor antídoto contra o medo, sem dúvida nenhuma, é a coragem. E de uma maneira equivocada, muitos acreditam que coragem é não sentir medo. Corajoso é aquele que não tem medo, é aquele que não se abala, é aquele que não vacila diante de uma determinada circunstância adversa ou perigo. Mas coragem não é isso, não é não sentir medo, mas coragem verdadeiramente significa fazer o que é preciso, mesmo diante do medo. Josué tinha medo, sem dúvida nenhuma. Substituir Moisés era um grande desafio. Liderar um povo que de tempos em tempos se rebelava contra a liderança, que rapidamente pegava em pedras para apedrejar aqueles que estavam diante deles, que não faziam tudo aquilo que eles gostariam que seus líderes fizessem. Sem dúvida nenhuma, essas imagens que Josué tinha testemunhado tomavam conta do seu coração. Era uma grande responsabilidade. O Deus que operou milagres num passado próximo, que abriu o Mar Vermelho, esse mesmo Deus iria fazer com que o povo atravessasse o Rio Jordão. Mas como isso seria? Medo. Como seria invadir e conquistar uma terra com nações poderosas e acostumadas à batalha? Medo. Mas Josué ouviu da boca de Deus o incentivo. Ele foi encorajado a ser forte e corajoso, a ser forte e muito corajoso, a vencer o seu medo e fazer aquilo que era necessário, a vencer o sentimento de medo e obedecer a palavra de Deus. Mas para isso, Josué, ele precisava confiar nas promessas de Deus. E para isso, eu e você também precisamos confiar nas promessas de Deus. E eu gostaria de ver com os irmãos nessa noite 3 instrumentos que Deus colocou à disposição de Josué, e que Ele também coloca à nossa disposição, para que eu e você consigamos enfrentar os nossos medos e seguir em frente com fé e coragem. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia novamente lá em Josué capítulo 1, e nós vamos voltar a fazer a leitura. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo
preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E é justamente no versículo 5 que nós vemos a primeira promessa de Deus para Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E essa promessa, ela pode ser entendida de duas maneiras. Ou nós podemos afirmar aqui a capacidade do homem, do ser humano, ou então nós podemos olhar para a palavra de Deus e atestar a capacidade e o poder de Deus, independente das pessoas, independente das suas capacidades, independente da sua inteligência e destreza, independente da sua visão, independente dos seus recursos. E é lógico que a Bíblia toda, ela não fala a respeito do homem. E o objetivo da palavra de Deus não é engrandecer o homem, não é alimentar o seu ego, não é simplesmente de afirmá-lo, de dizer: não, saia daqui confiante, porque você vai conquistar, porque você vai ser vencedor, porque nada vai te resistir. Isso nos traz uma grande massagem no nosso ego, mas que não se sustenta, porque a fonte do poder, a fonte dos recursos não se encontram nos seres humanos, mas se encontra na pessoa de Deus. E a primeira promessa que Deus dá a Josué é que Josué, apesar de todos os desafios, apesar de todas as batalhas, apesar de todas as dificuldades, ele poderia contar com a provisão de Deus em sua vida. E da mesma maneira que Josué pôde contar com a provisão de Deus durante todo o período de conquista, essa mesma promessa está disponível para mim e para você nessa noite. Deus nos promete a sua provisão, o seu agir, a sua proteção, o seu forte poder. Josué experimentou isso de inúmeras maneiras. Ele viu verdadeiros milagres. Ele viu batalhas que eram humanamente impossíveis de serem travadas e vencidas, serem travadas e vencidas pela ação e pelo poder de Deus. Ele viu cidades literalmente desmoronando, simplesmente porque Deus estava com o povo de Israel. É lógico
que o plano de Deus, ele vai ser concretizado. Foi concretizado na vida do povo de Israel, foi concretizado na vida de Josué, e ele será concretizado também em nossas vidas. Mas isso não significa que nós passaremos por momentos simplesmente de paz e de segurança. Pelo contrário, a nossa vida é uma alternância de momentos de paz e de conflito, de segurança e insegurança, de grandes vitórias e também de grandes derrotas, de grandes avanços e também de retrocessos. Mas em tudo isso, nós podemos ter a certeza de que podemos contar com a provisão de Deus todos os dias da nossa vida. Por isso Deus disse para Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é para mim e é para você. Eu estarei com você nos momentos de saúde, mas também nos momentos de doença, nos momentos em que você for promovido e também naqueles momentos em que você for demitido. Eu estarei com você naquele momento em que você olhar para a sua conta bancária e se sentir satisfeito. E Deus também nos promete estar conosco nos momentos em que nós literalmente não temos dinheiro para comprar o pão no dia seguinte, nos momentos em que a nossa família estiver gozando de alegria e de felicidade, e também naqueles momentos de luto, de conflito, de dor, de choro. Deus nos diz: eu estarei com vocês, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Essa é a primeira promessa que nós encontramos aqui nessa narrativa. Mas a palavra de Deus nos registra uma segunda promessa que é capaz de encher o nosso coração de coragem e de esperança. E para isso, então, eu peço que você continue acompanhando comigo a leitura dos versículos 6 a 8, e a palavra diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus nos fala muito sobre prosperidade, sobre sucesso. Isso não deve nos causar estranheza. O que deve nos causar estranheza é o conceito moderno que a igreja infelizmente tem dado a sucesso e a prosperidade,
a bênção de Deus como tendo muito dinheiro, muita saúde e muito sucesso. Mas não é assim nesses termos limitados que a palavra de Deus define o que de fato é ser próspero, o que de fato é ser bem-sucedido. E ser próspero aos olhos dos homens é muito diferente do que ser próspero diante dos olhos de Deus. Aquilo que aos olhos dos homens é sucesso, nem sempre Deus vê isso como realmente sucesso. Em primeiro lugar, nós precisamos relembrar que a palavra prosperidade está ligada à palavra shalom, de paz. E o que é esse shalom de Deus? O que é essa paz de Deus? E o conceito de paz no Antigo Testamento e do shalom é de uma vida que está gozando de plena harmonia, paz real, paz e harmonia que muitas vezes independe das circunstâncias externas. Prosperidade, paz, é você estar em harmonia mesmo quando tudo parece que dá errado, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, quando as coisas que nós desejamos muitas vezes não se concretizam. Mas mesmo nesses momentos é possível ser próspero diante de Deus, ter a paz de Deus em nosso coração, ter a harmonia de Deus em nossas vidas. Por isso nós vemos, principalmente os personagens do Novo Testamento, desafiando esses conceitos de sucesso e de prosperidade moderna. É só nós olharmos para o grupo dos apóstolos e vermos quantos deles realmente usufruíram de sucesso financeiro, quantos desses discípulos dedicados gozaram de plena saúde, que nunca enfrentaram nenhum momento de adversidade, de medo, de tribulação. Quantos desses realmente foram aceitos pela grande maioria, foram populares, famosos? Muito pelo contrário, muitos não tinham quase nada, muitos serviram a Deus lutando contra a correnteza, a maioria deles passaram por martírio, muitos deles enfrentaram doenças na alma e também no seu corpo. É só nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos disse que Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Quando nós vemos o plano de Deus para os seus servos e para as suas servas, nós precisamos, no mínimo, questionar os nossos conceitos modernos do que é ser próspero, do que é realmente ser bem-sucedido. E sem dúvida nenhuma, nós não podemos também cairmos no outro extremo, ao ponto de acharmos que o sucesso
segundo os homens, é sinônimo de pecado ou desaprovação de Deus, que a riqueza não agrada a Deus de forma alguma. O que nós precisamos entender é que Deus tem um plano para cada um de nós, e o seu maior objetivo é formar em cada um de nós a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Para alguns, Deus virá abençoar com riquezas, com sucesso profissional, mas Ele espera integridade. Para outros, Deus reserva sim uma vida de privação, de dificuldades, mas Ele espera da mesma maneira um coração íntegro, grato, contente em servir. A segunda promessa que Deus dá a Josué nesse momento da sua vida é que Josué, além de poder contar com a provisão de Deus, ele também poderia contar com a palavra de Deus. E é justamente nesse trecho que nós encontramos a importância da lei, da palavra de Deus na vida daqueles que querem realmente prosperar e serem bem-sucedidos segundo Deus. E por isso nós vemos: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Josué precisava de muita sabedoria, direção. E quantas vezes eu e você, quando nos encontramos em momentos difíceis, de angústia, de privação, nós precisamos de uma luz, de uma direção, de um conselho seguro, de um caminho a trilhar. E com Josué isso não era diferente. Ele tinha uma grande multidão sob sua responsabilidade. Ele tinha um grande desafio militar pela frente. Cada cidade-estado, cada povo, cada batalha. Mas Deus lhe dá uma promessa maravilhosa. Ele ordena que ele deveria ser forte e corajoso. Mas logo em seguida, Deus coloca diante de Josué o que realmente ele deveria observar. E a palavra de Deus nos diz assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Quantas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, desesperados, e nos mantemos assim diante de uma determinada situação. Nos mantemos assim porque continuamos negligenciando a disciplina número 1 da vida de qualquer cristão, que é o alimentar-se da palavra de Deus, que é conhecer a palavra de Deus, que é ler a palavra de Deus, que é ter em nossos lábios a sabedoria da palavra de Deus, que é ter em nossa mente, em nosso coração, as palavras de Deus, que acabam por serem plantadas na nossa vida pela meditação
deste livro. Nós queremos que as coisas aconteçam de uma maneira mágica. Queremos que alguém nos traga uma palavra especial, vinda da boca de Deus, através de um profeta ou de uma profetisa. Nós queremos ter sonhos, visões. Nós queremos que o céu se abra e que a vontade de Deus se revele para Josué, que diante da sua gigantesca tarefa, seria assim que ele se revelaria a Josué. Mas Deus declara claramente que Josué deveria buscar a vontade, a direção e a sabedoria necessária na sua palavra. E da mesma maneira que Deus ofereceu a palavra a Josué, Deus também nos oferece a sua palavra. As pessoas são diferentes, as circunstâncias são diferentes, os seus problemas são diferentes dos meus problemas, as suas circunstâncias são diferentes das minhas circunstâncias, as minhas circunstâncias e os meus problemas são diferentes dos problemas e das circunstâncias de Josué, mas Deus continua sendo o mesmo, e a palavra de Deus continua sendo a mesma. E é a respeito dessa palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Você precisa de coragem no próximo ano? Abra sua Bíblia, leia a sua Bíblia, leia em voz alta, conheça a palavra de Deus, medite nessa palavra dia e noite, e acima de tudo, cumpra fielmente tudo o que nesse livro está escrito. Josué então veria seus caminhos prosperando, ele seria bem sucedido, e sem dúvida nenhuma, se eu e você buscarmos na palavra a orientação e obedecermos a essa palavra, nós também veremos diante de nós os nossos caminhos sendo cada vez mais prósperos e bem sucedidos. É na palavra que nós encontramos todo o conselho para todas as circunstâncias da nossa vida, desde a maneira como nós devemos nos comportar no nosso trabalho, até a maneira como nós devemos nos comportar diante dos nossos filhos. É na palavra que nós encontraremos a direção segura para os nossos caminhos. Mas tem uma terceira e última promessa que nós encontramos nesse texto, e eu peço que você acompanhe comigo a leitura do versículo 9, que nos diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que 2016 lhe reserva? Eu não sei. Será que as coisas vão melhorar? Será que as coisas vão piorar? Será que aquilo que foi bom em 2015 vai perdurar
Ou será que vai se acabar? Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não fique desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A terceira promessa que nós encontramos nesse texto é que Josué, além de poder contar com a provisão de Deus, além de contar com a palavra de Deus, ele poderia contar com a presença de Deus todos os dias da sua vida, em todas as circunstâncias. Por isso ele não precisaria ficar apavorado, por isso ele não precisaria ficar desanimado, pois o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, estaria com ele por onde quer que ele fosse. Em meio às batalhas, em meio ao desânimo, em meio ao medo, em meio aos perigos, em meio aos inimigos, a presença de Deus estará com Josué durante todo o período de conquista, até o final da sua vida. E essa mesma palavra nos diz que Deus promete estar com todos os seus filhos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus estará conosco por onde nós andarmos, em momentos de paz e momentos de conquistas, em momentos de luta e em momentos de pranto. O mesmo Deus que nos brinda com momentos de vitória, de glória, é o mesmo Deus que segura as nossas mãos e firma os nossos passos quando andamos em meio ao vale da sombra e da morte. Como vai ser o seu 2016? Nós sabemos que alguns serão bem-sucedidos. Nós sabemos que outros também não serão bem-sucedidos. Nós sabemos que muitos serão promovidos, outros perderão seus empregos, alguns gozarão da presença dos seus familiares, alguns verão dias de luto, onde pessoas queridas irão partir. Alguns sim irão passar momentos de extrema felicidade, muitos de extrema dificuldade, mas a promessa de Deus permanece para sempre. Ele estará com você por onde você andar. Você está com medo de 2016? Eu também. Mas nesse momento é hora de nós nos esvaziarmos de nós mesmos e nos voltarmos para Deus. Que Deus nos encha de coragem, de confiança e de determinação. Que eu e você nesse próximo ano possamos nos lembrar sempre da provisão de Deus, da palavra de Deus e da presença de Deus.